Olá, pessoal do Café com Leitura, e você, tudo bom? Vamos aqui dando sequência ao nosso livro de todo o coração. O texto sagrado revela que Jesus despojou os príncipes malignos. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, despojar significa privar da posse, expoliar, desapossar. Isso nos leva a questionar: o que exatamente Jesus tirou desses principados malignos? O que era de posse de tais príncipes e interessava a Cristo? Eles possuíam o domínio, o senhorio sobre a nossa vida. O despojo somos nós, que fomos comprados por Ele e a partir de então voltamos a pertencer ao Criador. É precisamente dessa forma que as Escrituras se referem a nós. Somos chamados de propriedade de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Repetidas vezes encontramos a ênfase de que Cristo nos comprou para si, e o preço foi seu próprio sangue. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18 e 19. Que verdade maravilhosa e ao mesmo tempo carregada de compromisso. O paralelo com a sombra da antiga aliança torna-se evidente. Nosso Redentor Jesus Cristo nos comprou para livrar-nos da escravidão do diabo. Mas não apenas isso, também nos trasladou para o domínio de outro dono. Sim, Jesus nos fez escravos de Deus. Não deixamos de pertencer, a diferença é o dono, que dispensa apresentações. Não há melhor senhor. O que é mister considerar é que há uma consequência do ato legal de compra. A partir dele, coisa alguma que possuímos é exclusivamente nossa. Nem nossa própria vida nos pertence. Se somos propriedades de Deus e Ele passou a ser nosso dono, consequentemente, tudo aquilo que nos pertence na realidade pertence a Ele. Paulo, referindo-se ao Espírito Santo em nós, o chamou de penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1, 14. Observe que o termo redenção aqui aparece associado à herança e possessão, pois é disso que o princípio de redenção sempre trata: resgate de propriedade. Fomos resgatados não para nós mesmos, para nos tornarmos posse dele, propriedade exclusiva de Deus. Não devemos reduzir nem um milímetro. Tudo o que somos e tudo o que temos pertence ao Senhor. Escravos de Cristo. Vamos observar mais uma vez o texto que fala do escravo por amor. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Êxodo 21, do 1 ao 6. Tendo em vista o significado de redenção, já fica mais fácil entender nossa posição de servos, de escravos do Senhor. O trecho de Êxodo, da mesma forma, ajuda a clarear o cenário. O servo da orelha furada era conhecido na sociedade daqueles dias como alguém que escolheu ser escravo por decisão própria. Aonde quer que fosse, a marca na orelha atraía a atenção. Quem via podia presumir o posto que aquela pessoa ocupara voluntariamente. No momento em que escrevo este capítulo, estou na cidade de Arusha, na Tanzânia, numa base missionária que trabalha entre o povo Maasai. Nas reuniões que tenho ministrado aqui, vejo muitos homens de orelha furada. Resta apenas a abertura,
fruto de alargador que já não usam mais. Eu diria que é praticamente impossível não reparar no furo que há em suas orelhas. Isso me fez pensar no servo que, por amor, furava a orelha. Era uma atitude de entrega permanente, mas também um anúncio público. Em qualquer lugar, o escravo da orelha furada seria assim reconhecido, como quem decidiu continuar escravo quando já não era mais obrigado a tal. Não sei se você já consegue vislumbrar a substância que projetou toda essa sombra, mas arrisco minha opinião antecipada. Que incrível! Acho fantástico o paralelo espiritual. Quase todas as vezes em que aparecem no Novo Testamento as palavras escravo e servo, trata-se de tradução da palavra grega doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil, atendente. Assume-se então que não houve exagero ou uso de figura de linguagem. Somos chamados pelas Sagradas Escrituras de escravos de Cristo. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Escravos de Cristo. É exatamente o que somos. Todas as vezes que os apóstolos classificavam a si mesmos e a outros como servos do Senhor, era esse o conceito que pretendiam comunicar. Vamos imaginar um pouco o sentimento de um servo da orelha furada. Aos 6 anos de servidão, ele sabia o que esperar. No ano seguinte, seria liberto. Ganharia a esperada liberdade. Hello? Hi. Okay, what time in the morning? 8 a.m. Okay, I don't know if I can get there like exactly 8, but I will try because the traffic. Yeah. Okay. All right, great. Thank you. Bye bye. Fico pensando que eu, nas mesmas condições, estaria contando os dias, talvez planejando uma grande festa. É o pensamento natural. O incomum é o contrário: desejar ser escravo sem que haja imposição ou obrigação. Que conceito é este, então, abordado por Deus, de tornar-se escravo por amor? Há uma projeção simbólica que aponta para o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, ainda que o nosso Senhor seja nosso proprietário por direito de compra, pela redenção, ele não impõe seu senhorio. Todos fomos libertos por Cristo da escravidão. Gálatas 4, 7. Mas podemos assumir voluntariamente tal posição por puro amor. É isto que Deus espera de nós. Um compromisso voluntário e permanente, exposto por meio de uma marca facilmente reconhecida por qualquer pessoa que olhar para nós. Lembre-se de que o Senhor Jesus conquistou o direito legal de ser dono, amo e Senhor. Ele prefere, contudo, não usar a prerrogativa de conquistador de nossa vida. Pelo contrário, o desejo de Cristo é que, quando a liberdade nos for oferecida, escolhamos servi-lo. O servo da orelha furada não permaneceria com seu senhor por obrigação, e sim por amor. Diferentemente de Satanás, que oprime seus escravos, Deus ama e respeita profundamente todos aqueles que o servem. Deus formatou de tal forma a lei que a única razão para alguém permanecer escravo depois de 6 anos de servidão seria o amor. O texto bíblico diz: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Ainda que tenha sido mencionado o fato de ele possuir família, mulher e filhos que não o acompanhariam ao ser liberto, a expressão eu amo o meu dono
é o que aparece em primeiro lugar. A decisão partia de um sentimento que, acima de tudo, envolvia o senhor daquele servo. Se o amo oprimisse duramente seu servo, é lógico que este não desejaria continuar a servir aquele quando chegasse o tempo da liberdade. Na Bíblia, contudo, encontra-se exemplos de senhores que tratavam os servos com respeito e dignidade. É o caso de Abraão, o qual, antes de Isaque nascer, havia tornado o servo Eliezer também seu herdeiro. Gênesis 15, 2. Até mesmo na hora de buscar esposa para Isaque, Abraão fez que seu servo jurasse não trazer mulher que não fosse da parentela de seu senhor. Gênesis 24, do 2 a 8. Se Abraão o tratasse apenas como escravo, ele simplesmente teria dado uma ordem. Ao pedir um juramento, o pai da fé o tratou de forma diferenciada. Mais uma vez, vemos que Deus ensinava misericórdia e tratamento honroso, mesmo no contexto de escravidão, espelho de quem o próprio Senhor é. Ele é a prova de que é possível ser um dono perfeito, um dono bom para o servo, aquele que oferece um lugar à mesa e não grilhões. O princípio do escravo por amor se estende à nova aliança e é encontrado no ensino dos apóstolos. Observe como reconheciam-se a si mesmo. Paulo, servo de Cristo Jesus. Romanos 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas 1:1. A maneira com que Paulo descreve a aparição de um anjo de Deus naquele navio prestes a naufragar em Malta também revela um entendimento prático. Porque esta mesma noite um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo e dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegavam com você. Atos 27, 23 e 24. Veja que a expressão a quem pertenço retrata a compreensão do apóstolo de que Deus era seu dono e possuidor, enquanto a frase seguinte sustenta uma ação consequente: e a quem sirvo. Ou seja, ele deliberadamente passara a viver como escravo do Senhor, sem que ninguém o obrigasse. Havia uma submissão honrosa por parte do servo. Em outro ponto, Paulo mostra que a entrega a Deus também deve ser baseada unicamente em amor. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8:36. O porquê de alguém escolher ser servo por amor merece mais algumas linhas. Nos tempos da lei mosaica, quando um senhor se mostrava bondoso e generoso e o servo sentia-se bem no relacionamento, então era natural que existisse o desejo por parte do escravo de permanecer naquela posição. A decisão era compreensível, já que o padrão de vida do servo, enquanto submisso àquele senhor, era muito superior ao que ele desfrutava anteriormente, ou ao que poderia ter se ficasse livre. Um outro texto em Deuteronômio aborda alguns desses detalhes. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Deuteronômio 15, do 16 ao 17. Esse trecho também enfatiza que a decisão era devida ao amor. A pergunta é: o que gera essa resposta de amor? O versículo diz: por se sentir bem com você. Foi daqui que tomei por empréstimo a expressão usada no parágrafo anterior. Na prática, lembrando que o praticado não necessariamente refletia a vontade divina, qualquer bondade que o servo manifestasse para com seu senhor não era mais do que obrigação. Por outro lado, o senhor não tinha obrigação nenhuma de tratar bem o seu servo.
quando assim procedia, conquistava o coração do escravo. Semelhantemente, o que nos leva a amar ao Senhor Jesus? É o entendimento de seu amor por nós. Quando compreendemos quanto Ele nos ama, somos constrangidos a uma resposta de amor, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Outras versões preferiram o amor de Cristo nos constrange. Adiante no capítulo Dívida de Gratidão, explorarei o assunto, mas cabe aqui lembrar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nessa ordem, o servo da orelha furada decidia pela escravidão vitalícia como uma resposta de amor ao amor recebido. Primeiro ele amou, então amamos a ponto de sujeitar-nos a: primeiro, renunciar à liberdade. 2. Viver por obedecer ao Senhor. Agora vejamos como esses dois pontos definem a caminhada cristã. E agora eu vou dizer, não perca as cenas dos próximos capítulos. Se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, inscreva-se agora. Clica no sininho para você ser notificado quando o próximo capítulo chegar ao ar para você assistir. Não deixa de compartilhar também esse vídeo e inscrever aí nos comentários o que você está achando da nossa leitura, o que você pensa que poderíamos fazer para melhorar. Sua opinião é importante para mim. Fica com Deus e até a próxima. Escravos de Cristo. Vamos observar mais uma vez o texto que fala do escravo por amor. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Êxodo 21, do 1 ao 6. Tendo em vista o significado de redenção, já fica mais fácil entender nossa posição de servos, de escravos do Senhor. O trecho de Êxodo, da mesma forma, ajuda a clarear o cenário. O servo da orelha furada era conhecido na sociedade daqueles dias como alguém que escolheu ser escravo por decisão própria. Aonde quer que fosse, a marca na orelha atraía a atenção. Quem via podia presumir o posto que aquela pessoa ocupara voluntariamente. No momento em que escrevo este capítulo, estou na cidade de Arusha, na Tanzânia, numa base missionária que trabalha entre o povo Maasai. Nas reuniões que tenho ministrado aqui, vejo muitos homens de orelha furada. Resta apenas a abertura, fruto de alargador que já não usam mais. Eu diria que é praticamente impossível não reparar no furo que há em suas orelhas. Isso me fez pensar no servo que, por amor, furava a orelha. Era uma atitude de entrega permanente, mas também um anúncio público. Em qualquer lugar, o escravo da orelha furada seria assim reconhecido, como quem decidiu continuar escravo quando já não era mais obrigado a tal. Não sei se você já consegue vislumbrar a substância que projetou toda essa sombra, mas arrisco minha opinião antecipada. Que incrível! Acho fantástico o paralelo espiritual. Quase todas as vezes em que aparecem no Novo Testamento as palavras escravo e servo, trata-se de tradução da palavra grega doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil, atendente.
Assume-se então que não houve exagero ou uso de figura de linguagem. Somos chamados pelas Sagradas Escrituras de escravos de Cristo. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Escravos de Cristo. É exatamente o que somos. Todas as vezes que os apóstolos classificavam a si mesmos e a outros como servos do Senhor, era esse o conceito que pretendiam comunicar. Vamos imaginar um pouco o sentimento de um servo da orelha furada. Aos 6 anos de servidão, ele sabia o que esperar. No ano seguinte, seria liberto. Ganharia a esperada liberdade. Fico pensando que eu, nas mesmas condições, estaria contando os dias, talvez planejando uma grande festa. É o pensamento natural. O incomum é o contrário: desejar ser escravo sem que haja imposição ou obrigação. Que conceito é este, então, abordado por Deus, de tornar-se escravo por amor? Há uma projeção simbólica que aponta para o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, ainda que o nosso Senhor seja nosso proprietário por direito de compra, pela redenção, ele não impõe seu senhorio. Todos fomos libertos por Cristo da escravidão. Gálatas 4, 7. Mas podemos assumir voluntariamente tal posição por puro amor. É isto que Deus espera de nós. Um compromisso voluntário e permanente, exposto por meio de uma marca facilmente reconhecida por qualquer pessoa que olhar para nós. Lembre-se de que o Senhor Jesus conquistou o direito legal de ser dono, amo e Senhor. Ele prefere, contudo, não usar a prerrogativa de conquistador de nossa vida. Pelo contrário, o desejo de Cristo é que, quando a liberdade nos for oferecida, escolhamos servi-lo. O servo da orelha furada não permaneceria com seu senhor por obrigação, e sim por amor. Diferentemente de Satanás, que oprime seus escravos, Deus ama e respeita profundamente todos aqueles que o servem. Deus formatou de tal forma a lei que a única razão para alguém permanecer escravo depois de 6 anos de servidão seria o amor. O texto bíblico diz: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Ainda que tenha sido mencionado o fato de ele possuir família, mulher e filhos que não o acompanhariam ao ser liberto, a expressão eu amo o meu dono é o que aparece em primeiro lugar. A decisão partia de um sentimento que, acima de tudo, envolvia o senhor daquele servo. Se o amo oprimisse duramente seu servo, é lógico que este não desejaria continuar a servir aquele quando chegasse o tempo da liberdade. Na Bíblia, contudo, encontra-se exemplos de senhores que tratavam os servos com respeito e dignidade. É o caso de Abraão, o qual, antes de Isaque nascer, havia tornado o servo Eliezer também seu herdeiro. Gênesis 15, 2. Até mesmo na hora de buscar esposa para Isaque, Abraão fez que seu servo jurasse não trazer mulher que não fosse da parentela de seu senhor. Gênesis 24, do 2 a 8. Se Abraão o tratasse apenas como escravo, ele simplesmente teria dado uma ordem. Ao pedir um juramento, o pai da fé o tratou de forma diferenciada. Mais uma vez, vemos que Deus ensinava misericórdia e tratamento honroso, mesmo no contexto de escravidão, espelho de quem o próprio Senhor é. Ele é a prova de que é possível ser um dono perfeito, um dono bom para o servo, aquele que oferece um lugar à mesa e não grilhões. O princípio do escravo por amor se estende à nova aliança e é encontrado no ensino dos apóstolos. Observe como reconheciam-se a si mesmo. Paulo, servo de Cristo Jesus. Romanos 1, 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1, 1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas 1, 1. A maneira com que Paulo descreve a aparição de um anjo de Deus naquele navio prestes a naufragar em Malta também revela um entendimento prático.
Porque esta mesma noite um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo e dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegavam com você. Atos 27, 23 e 24. Veja que a expressão a quem pertenço retrata a compreensão do apóstolo de que Deus era seu dono e possuidor, enquanto a frase seguinte sustenta uma ação consequente: e a quem sirvo. Ou seja, ele deliberadamente passara a viver como escravo do Senhor, sem que ninguém o obrigasse. Havia uma submissão honrosa por parte do servo. Em outro ponto, Paulo mostra que a entrega a Deus também deve ser baseada unicamente em amor. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8,36. O porquê de alguém escolher ser servo por amor merece mais algumas linhas. Nos tempos da lei mosaica, quando um senhor se mostrava bondoso e generoso e o servo sentia-se bem no relacionamento, então era natural que existisse o desejo por parte do escravo de permanecer naquela posição. A decisão era compreensível, já que o padrão de vida do servo, enquanto submisso àquele senhor, era muito superior ao que ele desfrutava anteriormente, ou ao que poderia ter se ficasse livre. Um outro texto em Deuteronômio aborda alguns desses detalhes. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Deuteronômio 15, do 16 ao 17. Esse trecho também enfatiza que a decisão era devida ao amor. A pergunta é: o que gera essa resposta de amor? O versículo diz: por se sentir bem com você. Foi daqui que tomei por empréstimo a expressão usada no parágrafo anterior. Na prática, lembrando que o praticado não necessariamente refletia a vontade divina, qualquer bondade que o servo manifestasse para com seu senhor não era mais do que obrigação. Por outro lado, o senhor não tinha obrigação nenhuma de tratar bem o seu servo. Quando assim procedia, conquistava o coração do escravo. Semelhantemente, o que nos leva a amar ao Senhor Jesus? É o entendimento de seu amor por nós. Quando compreendemos quanto Ele nos ama, somos constrangidos a uma resposta de amor, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Outras versões preferiram o amor de Cristo nos constrange. Adiante no capítulo Dívida de Gratidão, explorarei o assunto, mas cabe aqui lembrar que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nessa ordem, o servo da orelha furada decidia pela escravidão. 2. Viver por obedecer ao Senhor. Agora vejamos como esses dois pontos definem a caminhada cristã vitalícia como uma resposta de amor ao amor recebido. Primeiro ele amou, então amamos a ponto de sujeitar-nos a, primeiro, renunciar à liberdade. E agora eu vou dizer, não perca as cenas dos próximos capítulos. Se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, inscreva-se agora. Clica no sininho para você ser notificado quando o próximo capítulo chegar ao ar para você assistir. Não deixa de compartilhar também esse vídeo e inscrever aí nos comentários o que você está achando da nossa leitura, o que você pensa que poderíamos fazer para melhorar. Sua opinião é importante para mim. Fica com Deus e até a próxima.